quando eu penso em pluralidades, a primeira frase, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade da gente romper com os silêncios, né? E quando eu falo de silêncio, eu não digo necessariamente a gente responder diretamente a alguém. Quando eu penso em silêncio, eu penso nos silêncios institucionais, eu penso no silêncio em relação à naturalização das mortes dos corpos negros, eu penso no silêncio em relação às desigualdades, eu penso no silêncio quando a gente está em espaços ou num país como o nosso, de maioria negra, e a gente não se enxerga, a gente não se vê nos espaços. E aí, quando eu penso em silêncio, eu penso quanto que esse silêncio ele é construído por conta da determinação e da imposição de uma voz única, de uma voz que quer falar sobre nós, de uma voz que quer falar sobre o meu corpo, de uma voz que impede que uma pluralidade de vozes possa falar. Então, ter direito à voz é ter direito à humanidade. Então, quando eu não tenho direito à voz, a minha humanidade está sendo negada. Aí tem uma frase de uma jovem negra, que ela é brilhante, ela já participou de um TED, que é a Monique Evelyn, que me marcou muito, que ela disse: eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. E aí eu comecei a lembrar da minha infância, que eu sempre fui uma criança extremamente falante, com autoestima, que gostava de mim, e com o tempo, quanto que eu fui me silenciando, o tempo, quanto que eu fui me invisibilizando por conta dessa determinação, dessa voz única. Quando eu cheguei na escola e não me enxerguei no material didático, quando eu cheguei na escola e o silêncio das professoras em relação às violências que acontecem dentro do ambiente escolar. E aí eu fui lembrando e um dia eu me fiz a pergunta, né? Quanto silêncio será que me compõe? E quantas de nós, muitas vezes, os silêncios foram impostos a nós e a gente acabou se silenciando, né? Só que aí existem pessoas, né, que são corajosas e começam a discutir esses silêncios, né? E nesse sentido, as feministas negras foram muito importantes na minha formação como pessoa, sobretudo quando eu leio Audre Lorde e ela diz da importância de se falar, senão o peso do silêncio vai acabar nos engasgando. E aí quando a Alice Walker diz que não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio, a gente vai percebendo o quanto que existem outras narrativas e que essas narrativas são potentes e que essas narrativas elas vêm justamente para transcender essa voz única. Porque é necessário falar de mim. É necessário que eu possa falar de mim e que não tenha uma voz determinando qual é o meu lugar dentro dessa sociedade. E aí essas vozes, essas múltiplas narrativas dessas mulheres corajosas, elas vão encorajando a gente também a falar. Elas vão nos encorajando a perceber o quanto que a nossa voz é necessária, né? E as pessoas que foram construídas para falar, essas pessoas que geralmente, né, são os homens brancos que têm o poder da fala, o quanto que é importante para esses homens perceber a minha necessidade histórica por falar. Então, não precisa ser negro para combater o racismo? Com certeza não. Não precisa ser mulher para combater o machismo? Com certeza não. Mas se mulheres negras, pessoas negras não falam, mulheres não falam, que tipo de sociedade que a gente está constituindo? Porque serão sempre os mesmos a falar. A gente não rompe com a norma branca e masculina. Então é necessário para esse sujeito que sempre esteve nesse lugar de fala, entender que muitas vezes o lugar dele na contribuição dessa luta é ouvir. E entender a nossa necessidade histórica por falar. Porque numa sociedade onde essas vozes não falam, numa sociedade onde essas vozes, ou quando falam, são hierarquizadas, porque existe um discurso autorizado de quem pode falar, a gente não pode falar em humanidade de fato, né? Então, quando eu penso em pluralidade, na necessidade de vozes, eu penso que é necessário um novo pacto de humanidade, né? Porque numa sociedade onde as violências são naturalizadas, onde os silêncios não são questionados, onde a gente não pensa, muitas vezes, que o silêncio diz muito, porque a ausência também é ideologia, e existe muitas coisas por trás dessas ausências, a gente não pode falar em humanidade de fato. Então, eu acho que quando a gente verdadeiramente valoriza essas vozes, quando a gente tem uma pluralidade de vozes, aí sim a gente pode pensar em humanidade. Então, eu penso que a necessidade da voz é a necessidade ao humano, da gente reconquistar a nossa humanidade. De nós, enquanto mulheres negras, a gente poder ser respeitada pelo ser humano que a gente é. Porque essa voz que nos desumaniza, que nos coloca em lugares ou da subalternidade ou da exotização, essa voz ela precisa ser quebrada, né? Quando eu penso na pluralidade das vozes de mulheres trans, de mulheres negras, de homens negros gays, e essa multiplicidade de vozes falando,
o quanto que a gente torna verdadeiramente uma sociedade mais rica, o quanto que a gente verdadeiramente tem uma sociedade muito mais criativa, o quanto verdadeiramente a gente vai ter uma sociedade humana de fato, né? Porque enquanto ser mulher negra não ser considerado humano nessa sociedade, enquanto a gente for vistas como mero objetos sexuais ou pessoas para estar em determinadas posições, a gente precisa reconfigurar essa humanidade. E a gente só reconfigura esse mundo quando essas vozes passam a falar, quando essas vozes começam a ser respeitadas, quando essas vozes começam a ser legitimadas. Então, romper com o silêncio é romper com a violência. Romper com o silêncio é a gente romper com essas violências naturalizadas cotidianas e que muitas vezes a gente não percebe como violência. Então é necessário se questionar sim, porque quando você está num espaço de maioria branca e as pessoas negras que ali estão te servindo, é necessário você se questionar. Por que aquelas pessoas não estão usufruindo do mesmo espaço como você? Por que essas mulheres negras não estão usufruindo do espaço como eu? É necessário, quando a gente chega na universidade e a gente só tem professores brancos, se questionar: por que eu não tenho professores negros aqui nessa universidade? Por que as mulheres negras dessa universidade, elas só estão limpando o banheiro e elas não estão sentadas no banco dessa universidade? Se a gente não rompe com esses silêncios, a gente está admitindo que esse é o lugar, a gente está compactuando com esses tipos de violência. Então é necessário que a gente se incomode, de verdade. E esses discursos potentes desses grupos que historicamente não tiveram voz, eles vão incomodar de fato, né? E é necessário que esse incômodo seja visto como algo positivo, né? E muitas vezes esse sujeito que se sente incomodado, em vez de ele se questionar o porquê do incômodo, ele dirige a raiva dele para aquele sujeito que está incomodando ele. E mais uma vez ele tenta silenciar para ele ser a voz única. Mas sem o incômodo a gente não promove mudança. Então é necessário sim que o sujeito privilegiado ele se incomode. Porque se ele não se incomoda, ele vai achar que as coisas estão boas como estão. Ele não vai se perceber como responsável pela mudança. Ele não vai perceber o quanto que é importante ele se colocar num lugar de escuta. E quando eu falo de escuta verdadeira, de escuta sincera, de quem ouve e está disposto a se desconstruir, de quem ouve e percebe a necessidade dessas outras vozes falar. Porque não pode ser meu amigo, já disse Alice Walker, quem exige meu silêncio. E se ele não me ouve, ele está exigindo meu silêncio. Por mais que ele não diga para mim, cale a boca, ele está exigindo meu silêncio, se ele não me ouve e se ele não considera a minha narrativa como importante. Então é importante a gente se questionar por que a gente não lê mulheres negras, por que a gente não lê obras de pessoas negras, por que muitas vezes nas nossas bibliotecas essas mulheres não estão lá. Por que a gente não lê essas narrativas? Por que a gente não percebe a potência desses discursos e o quanto que é importante esses discursos para a reconfiguração do mundo? Então, todos e todas são responsáveis por isso. E é necessário, sobretudo, que a gente tenha essa consciência, né, que a gente perceba que o mundo ele vai ser muito mais rico e muito melhor para todos nós quando verdadeiramente a gente tiver uma pluralidade de vozes, porque enquanto não tiver bom para essas vozes que são silenciadas, também não vai ser bom para ninguém. Então, pensar qual é esse mundo que a gente quer de fato, se é um mundo onde só existe uma voz falando, ou se é um mundo em que essas outras vozes possam falar e não sejam vistas como vozes menores, como vozes marginalizadas, mas como vozes necessárias e como vozes potentes. E nesse sentido eu deixo a pergunta, né? Até que ponto a gente está permitindo que essas vozes falem e até que ponto esses sujeitos que foram configurados nessa voz única estão necessariamente se colocando a responsabilidade, né, de ouvir, né? E nesse sentido o silêncio ele vai ser importante, no sentido de ouvir aquele que nunca pôde falar, no sentido de reconhecer a necessidade histórica de fala desses outros sujeitos. Porque não dá para a gente falar em direito se a gente não fala do direito à voz, se a gente não reconhece, sobretudo, o direito à fala. Então, um pacto de humanidade é possível a partir do momento que a gente reconhece esse direito e a gente se coloca essa responsabilidade de verdadeiramente mudar, né? Então, acho que essas vozes potentes desses grupos que vêm falando e estão falando não são contra narrativas meramente e contra discursos. São discursos potentes, são discursos que vêm para transcender silêncios seculares, porque quer colocar de fato a nossa humanidade e dizer que nós somos várias possibilidades de existência e que a gente quer existir sim, mas sobretudo a gente quer existir com dignidade. Obrigada.